A Rússia tem hoje centenas de milhares de soldados realizando exercícios militares em regiões de fronteira com a Ucrânia. Parte delas em Belarus, país vizinho tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e aliado de Moscou, quanto em território russo, perto dos limites do espaço ucraniano. As coisas entre Rússia e Ucrânia estão complicadas desde meados de 2014, quando a escalada das tensões entre os países resultou na tomada da Crimeia por parte das forças russas. A anexação foi feita aí desde então. A Crimeia, península na costa norte do Mar Negro, está sob domínio russo. Tá, a gente já entendeu quando e em que região essa briga começou, mas por que a Rússia começou essa confusão toda? E por que tanto a Crimeia quanto o resto da Ucrânia interessam tanto a Moscou? Bom, para entender as origens dessa situação, nós precisamos voltar ao século IX. O Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev, foi um estado formado por uma série de tribos eslavas, como russos, bielorrussos e ucranianos, sob o comando dos Ruríquidas, dinastia que governou territórios das atuais Rússia, Ucrânia e Belarus durante cerca de 7 séculos. A primeira capital da Rússia foi Kiev, que hoje pertence à Ucrânia e é a capital do país. Apenas no século XIII, com a formação do Grão-Ducado de Moscou, é que a atual capital russa passa a ter maior importância política, econômica e cultural, e é a partir do século XV que a Rússia inicia sua expansão, tanto para o norte, até regiões da atual Finlândia, quanto para a Ásia Central. Em 1547, é formado o Czarado da Rússia, e Ivan IV, mais conhecido como Ivan o Terrível, assume como czar. O título de czar, inclusive, é a versão no idioma russo do título de César, na antiguidade clássica utilizado pelos imperadores romanos. Essa é uma menção importante, porque em 1453, quando Constantinopla cai diante dos otomanos e o Império Romano chega ao fim, muitos passam a considerar Moscou como a nova capital protetora do cristianismo ortodoxo e como a terceira Roma. Isso porque após o declínio da Roma original, a capital do Império foi transferida para o Oriente, para Bizâncio, que se tornaria Constantinopla e hoje é Istambul. E após a queda da porção oriental e o fim do Império Romano, os russos seriam, segundo eles próprios, o grande império sucessor dos romanos e bizantinos. O Império Russo, como nós o conhecemos, no entanto, só teve início no século XVIII. O Império existiu entre 1721 e 1917, com a deflagração e conclusão da Revolução Russa e a queda dos Romanov. Em 1917, com o fim do Império Russo, os ucranianos tentaram conquistar sua independência, mas foram duramente reprimidos pelos bolcheviques e continuaram sem autonomia, dessa vez atrelados à União Soviética. É importante dizer que, embora as culturas sejam diferentes e a luta pela independência tenha durado séculos, há também grupos que consideram o território como parte da Rússia e, inclusive, vários falantes do idioma russo moram em terras ucranianas. Muitos russos, por sua vez, não aceitam a Ucrânia como uma nação autônoma. Em geral, aqueles que pensam dessa forma recorrem ao passado, à questão da Rússia de Kiev e das raízes comuns entre os povos. Vladimir Putin é um dos que acreditam que as duas nações são a mesma coisa e que, portanto, todo o território do país vizinho deve ser novamente incorporado à Rússia. Mas claro que isso não é só uma questão de nacionalismo e proteção dos cidadãos que se declaram culturalmente russos. Isso mesmo, existem outros interesses em jogo. A Ucrânia é frequentemente chamada de celeiro da Europa, já que as terras do país são extremamente férteis. Além disso, a Ucrânia tem sua costa banhada por águas quentes, diferentemente da Rússia, que embora tenha uma costa gigantesca, tem a maior parte de suas águas congeladas durante boa parte do ano. Um dos maiores argumentos de Moscou para levar na mão grande a península da Crimeia e aparentemente o restante do país vizinho é a intenção de acolher e proteger os falantes do idioma russo. A Crimeia tem uma importância geográfica imensa, primeiramente pela questão dos portos de água quente, que a gente já comentou agora há pouco. Depois, pela questão da proximidade com os estreitos de Bósforo e Dardanelos, facilitando o acesso ao mar Mediterrâneo e abrindo uma rota comercial importante. Em 1854, teve início um conflito entre o Império Britânico, a França e o Império Otomano,
contra o Império Russo, justamente na região da Crimeia. Na década de 1950, o líder soviético Nikita Khrushchev passa a administração da Crimeia para a Ucrânia, que à época ainda era uma das repúblicas soviéticas, já que pela proximidade geográfica teria mais facilidade em administrar o território. Em 1991, no entanto, a Ucrânia ficou com esse território após declarar sua independência da União Soviética. Lembra de 2014? Então, naquele ano, tropas russas avançaram sobre a Crimeia e o governo russo realizou um plebiscito, que contou com mais de 1 milhão de votantes, no qual 97% votaram favoráveis à anexação do território pela Rússia. A comunidade internacional considerou o plebiscito e a ação inválidos, mas a Rússia não deu importância às críticas externas e permanece por lá até hoje. A Ucrânia faz fronteira com 4 países da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar de proteção mútua. A própria Ucrânia é candidata a ingressar na OTAN. Basicamente, a OTAN é uma aliança que reúne um grupo de 30 países que, após a Segunda Guerra Mundial, se uniram e acordaram que, caso um deles fosse atacado militarmente, os outros sairiam em sua defesa. Países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos compõem o grupo. Além de a OTAN estar há alguns anos analisando a entrada da Ucrânia no bloco e por isso não poder exatamente ficar apenas observando o desenrolar da situação, há o fato de que uma potencial invasão da Ucrânia, com um contingente de, estimadamente, mais de 130 mil homens, seria o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra. Esse cenário cria tensão nas principais capitais europeias. A Rússia detém um dos maiores exércitos do mundo, além do segundo maior arsenal nuclear do planeta. Moscou não dá sinais de que pretende recuar. Por outro lado, a Europa censura as ações do Kremlin, de forma cautelosa, já que o continente europeu inteiro depende do gás natural que vem da Rússia. Na Alemanha, por exemplo, 50% de todo o gás é de origem russa. Putin não chega a fazer ameaças de corte de fornecimento, mas ainda assim, essa é uma ameaça tácita. Diante desse cenário, o mundo se vê num impasse, e os resultados dessas tensões são completamente imprevisíveis.